Então sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela escolha de estarem aqui, né? Poderiam, sexta-feira, a gente fala sextou, né? E aí a gente pode fazer a escolha que quiser. Que bom que vocês escolheram a melhor opção, né? De estar aqui. E hoje, para falarmos sobre um tema muito importante, porque nós falaremos de quem hoje? De? E quem são? Somos nós, né? Vamos falar de nós, então. Olha que coisa boa. Para vocês me ajudarem aqui, na primeira aula, a gente falou sobre o que mesmo? O que é o Espiritismo? Foi uma aula um tanto histórica, né? Porque a gente falou sobre os marcos, o que ocorria na sociedade na época da, da codificação, quando aquele professor Hippolyte Lyon, Denisard Rivail, resolveu se codinamizar Allan Kardec para publicação do primeiro livro, né, que marca a doutrina dos espíritos, né, o livro dos espíritos. Mas na semana passada nós tivemos uma outra aula sobre um outro tema. Me ajudem, foi sobre o quê? Deus, né? Aí a gente já está falando de uma aula que é, opa, câmbio, atenção, ficou a mesma coisa, não? Então pronto. É porque o volume do facilitador é baixo, entendeu? Aí eles ficam procurando um recurso de botar o volume mais alto para o facilitador. Então, na semana passada, a aula que falou sobre Deus já teve um cunho diferente, porque foi uma aula reflexiva, né? Uma aula que nos coloca a pensar a respeito da ideia de Deus, né? Aquilo que construímos ao longo da nossa trajetória dentro das religiões, seja qualquer que tenhamos escolhido no passado, dentro da nossa relação com o próprio divino, dentro da nossa filosofia de vida, de tudo aquilo que pensamos e que construímos. Então, como base, né, o Espiritismo traz a antropomorfia, que é, de certa forma, a desconstrução daquela imagem que criamos de um Deus, a imagem e semelhança do homem, e não o que está nas Escrituras, né, que Deus criou um homem à imagem e semelhança dele. Eu, por exemplo, achava que Deus era um velho barbudo que ficava sentado num trono em algum lugar lá no céu e ficava de lá dizendo: eu vou abençoar aquele, vou castigar esse outro, né? O Espiritismo ajudou a desconstruir essa ideia e trazer um Deus criador, aquele que criou todo o universo, né? E tudo e qualquer coisa que falemos após a palavra Deus procede de nós. Bom, nesse terceiro encontro, nós falaremos, vocês já responderam, já falaremos sobre espíritos. E, é claro, eu queria fazer alguns alinhamentos com vocês. Em primeiro lugar, nós construiremos essa ideia, o tema de hoje, com todas essas mãos. Então, é necessário, é preciso que vocês participem, porque estaremos falando de nós, né? Então, eu tenho certeza, infelizmente, que nesse tempinho que está destinado a esse encontro, a gente não vai conseguir esgotar todo o tema. Teremos ainda muitas coisas a aprender sobre nós. Então, eu gostaria que vocês perguntassem, qualquer dúvida, eu vou trazendo os temas aqui e vocês vão perguntando para que a gente possa potencializar o conteúdo. Mas me permitam, se por acaso fizerem alguma pergunta de algum tema que nós ainda falaremos, me permitam dizer: olha, sobre isso a gente vai falar na aula tal, para que a gente concentre hoje e falemos apenas sobre espíritos, porque esse tema vai incitar alguns outros, que o tema de hoje será base para esses outros temas. Então pode ser que vocês tenham dúvidas de temas que ainda falaremos, me permitam indicar em que aula falaremos sobre isso e potencializarmos o tema de hoje. Combinado? Fora isso, aquele de sempre. Quer fazer a pergunta, só levanta o braço, vai ter um monitor com um microfone para vocês fazerem a pergunta e que ela também, né, como vocês sabem, todas as aulas são gravadas, depois vocês podem assistir nos canais de transmissão da Fundação La Harmonia, né, que é o TV Harmonia. Então, para que a gente tenha gravado a pergunta e a resposta, preciso aguardar o microfone. Dito tudo isso, então, vamos iniciar. Opa, estamos sem o slide. Vamos iniciar então o nosso tema. E então, eu não poderia
começar, antes da gente ver os nossos objetivos da noite, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês primeiro. Alguém aqui tem medo de espírito? Está denunciando aí, ó. Tá vendo? Alguém tem medo? Não? Ou tem medo de dizer que tem medo? Porque tem isso também, né? Às vezes o cara tem tanto medo que ele não quer nem dizer que tem medo. A galera da primeira aula para hoje já mudou. Já mudou, né? Lembra que você falou dele? Mas é isso mesmo, é o nosso poeta baiano, né? Somos essa metamorfose ambulante, né? A gente chega aqui no início da aula uma coisa, quando sai já é outra, já mudou. É outra. Da primeira aula para cá a gente já teve uma transformação. Já. Então, tranquilo, ninguém tem medo de espírito, né? Então tá bom, é porque a gente vai fazer uma materialização daqui a pouco, vai aparecer aqui um espírito, né? Tranquilo para vocês? Ótimo, né? Então, joia. Pena que é brincadeira, não vai ter isso não, mas só queria testar para ver se... É porque quando eu falei isso na outra aula, metade da turma saiu correndo, não ficou metade, né? Mas não é nada disso, a gente vai exatamente desmistificar, tirar essa ideia sobrenatural a respeito do tema, né? Vamos naturalizar, entendendo que somos nós, então não tem por que ter medo, né? Pois não. Tem uma frase, um ditado popular que diz assim: eu não tenho medo de espírito, mas eu digo que tenho medo porque vai que eles existam e venham me perturbar. Então, já ouvi isso, eu não lembro quem foi que falou. Mas... eu também não, achei legal, mas não sei também quem falou. Bom, então vamos lá. Primeiro, os nossos objetivos, né? Essa pergunta ali, o que vou conhecer, eu não sei, vocês já devem saber, é a pergunta que norteia o nosso ciclo. Cada ciclo que vocês frequentarão tem uma pergunta norteadora. A do ciclo 1 é o que vou conhecer. Então, hoje, o que vamos conhecer, né? Primeiro, apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos, a partir de experimentos comprovados. Ou seja, a gente vai fazer um reviewzinho da primeira aula, só para que a gente entenda que falar de espíritos não houve um marco na codificação dos espíritos. Os espíritos existem desde quando? Desde sempre, né? Desde quando o mundo é mundo e que nós começamos a habitá-lo, é porque estamos aqui. Então, falar de espírito não significa estar falando do espiritismo propriamente dito. A gente está falando do que somos, da nossa essência, que existe desde sempre. Segundo, explicar a origem bem como a natureza dos espíritos. Então, a gente vai pescar um pouquinho da aula passada, porque a gente vai pegar um conceito de Deus, né, trazendo Deus como esse Criador, e entender como estamos aqui, por que estamos aqui, de onde viemos, como aquela coisa do Globo Repórter, né? De onde vieram, o que se alimentam, onde vivem, né? Pois é, quase isso. Explicar o funcionamento do perispírito, e aí guardem aí essa palavra, perispírito, porque vamos precisar entender bastante sobre ela, e a sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. Portanto, essa palavra, vou chamar assim, não vou ainda definir o que perispírito, vai trazer uma infinidade de conceitos, de propriedades, das quais daqui para as próximas aulas a gente vai precisar como base o entendimento do que é essa palavra aí, que a gente vai saber daqui a pouco. Apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Isso porque, se há algo que podemos dizer que vai acontecer, que é algo que não tem como não acontecer, que não tem como escapar disso, é a nossa evolução. Então, como o próprio Kardec disse, fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à felicidade, fadados à perfeição. E, portanto, quando ainda habitávamos lá as cavernas, nós tínhamos uma constituição, uma psique própria para aquele momento, né? Então, de novo, vamos naquela palavra lá, um perispírito apropriado àquela época. Agora, de acordo com o nosso caminhar, né, durante todo esse tempo, tudo isso foi se modificando. Esse, então, perispírito que conheceremos a respeito, também se modificou. A nossa mente se modificou, os nossos corpos se modificaram. Então, isso é a evolução. E ainda teremos um caminho muito longo ainda pela frente. Essa etapa do nosso encontro de hoje falará
sobre o que Kardec chamou de escala espírita. Ele classifica como 3 grandes categorias, onde primeiro ou terceiro, né, porque é de ordem em ordem regressiva, né, regressiva. Então a terceira ordem seria os espíritos imperfeitos, a segunda os bons espíritos e a primeira o espírito puro. Então a gente vai saber como é que nós estamos aí nessa escala. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês já responderam, né? Então é uma classe de corajosos, ninguém tem medo de espírito, o que é perfeito, né? Porque minha avó, ela dizia o seguinte: a gente só tem medo daquilo que não conhece. Uma vez que a gente já sabe o que é, não precisa ter medo, né? Então, como todo mundo aqui tem espelho em casa, todo mundo vê espírito todo dia, não é isso? Se vê espírito todo dia, não precisa ter medo, né? O problema que eu acho, aí a minha opinião, é que as pessoas têm uma tendência a complicar as coisas, né? E aí começam a falar coisas assim como alma do outro mundo, alma, como é que é? Sei lá, é tanta classificação de alma penada, né? Então começam a complicar. E quando fala alma penada, aí até eu já fico meio preocupado, né? Pô, peraí, o que será isso, né? Então, afinal, qual será a diferença entre alma e espírito? O que vocês acham? Podem me ajudar aí, gente. Nem os túmulos são tão silenciosos quanto vocês. A alma seria o espírito encarnado? Perfeito. Eu não consigo ver seu nome daqui. Me fala. Maurício. Estrelinha para o Maurício aí. Uma convenção de Kardec, né, convencionou-se tratar alma como espírito encarnado. E quando a gente fala de espírito, então a gente está se referindo ao espírito desencarnado. Bom, de forma que para nós é a mesma coisa, não tem diferença, né? Uma convenção apenas chamar alma espírito encarnado, espírito desencarnado. Posso me referir minha alma, como posso falar o espírito que eu sou, que aliás eu acho mais apropriado até, particularmente prefiro dizer o espírito que eu sou. Porque há uma natural inversão, que a partir de hoje a gente não vai mais utilizar, que é muitas vezes nós falarmos assim, o meu espírito. Já ouviram isso ou já falaram isso? Né? Não é o meu espírito, porque eu não sou um corpo que por acaso tem um espírito, é o inverso. Eu sou um espírito que nesse momento tem um corpo. Então, falarmos, né, o meu espírito é um equívoco, eu tenho que falar o espírito que eu sou, correto? Mas vamos avançando e entendendo isso um pouco melhor. Bom, essa pergunta aí eu vou deixar para a gente responder no final da aula, né? Porque, afinal, quem são os espíritos? Será que a gente ainda, todas as vezes que fala desse tema, a gente fala os espíritos? Ou será que a gente já fala os espíritos? Então, no final da aula a gente vai saber sobre isso. Lembrando um pouquinho lá da primeira aula, vamos só lembrar os fenômenos aqui, o que acontecia, né? Lembram lá de Hydesville, né, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, que ouviam pancadas nas paredes, né? Depois foi atestado, foi comprovado que era o espírito de um mascate, de um vendedor ambulante, né, chamado Charles Rosner, que foi emparedado, ele foi assassinado naquela casa, e o espírito, então, se comunicava com as meninas, com a Kate e com a Margaret. Isso ocorria lá nos idos de 1848 nos Estados Unidos. Quase que simultaneamente, né, 1852, um pouquinho depois, se tornou moda na Europa agora. Então, lá nos salões de Paris, o pessoal fazia aquela brincadeira das mesas girantes, chamou a atenção de muita gente. Um professor importante, o Hippolyte Léon Denis Arrival, foi convidado lá pelo professor Mesmer, e ele falou, olha, mesa não tem inteligência, tem alguma coisa por trás disso, né? Então, há algo inteligente por trás disso. Ele criou lá um método de pesquisa e chegou à conclusão que haviam espíritos por trás desse fenômeno, por trás dessas respostas que eram respostas inteligentes, né? A brincadeira era uma brincadeira frívola, né? Porque perguntavam coisas
sem nenhum tom de importância. Mas quando esse professor, depois codinome Allan Kardec, resolveu fazer a sua pesquisa, ele deu um tom de seriedade no negócio, né, e trouxe respostas inteligentes. E os espíritos se identificaram, né, como uma pleiade de espíritos que estavam naquele trabalho, a partir daquela invasão organizada, né, que o professor Conan Doyle relatou no seu livro, a respeito do trabalho que faziam. E eles se identificavam, um deles, né, como o espírito da verdade. Esse respondeu muitas perguntas das quais foram postas na codificação. Esse professor, William Crookes, utilizou uma médium que conseguia um fenômeno. Isso trouxe uma veracidade muito importante para aquela época, porque ele materializava espíritos. Esse experimento aí que eu falei que se nós fizéssemos aqui, claro que eu estava fazendo uma brincadeira, mas talvez metade da turma aqui falou não ter medo, mas se de repente surgisse aqui um espírito materializado, não sei se ficaria muita gente para olhar o fenômeno, né? Então o professor Crookes fez uma pesquisa muito importante, né, com mediunidade de efeitos físicos, trabalhando com materializações, e isso trouxe uma comprovação, né, importante àquela época, a existência dos espíritos. E o próprio professor Crookes, né, esse slide eu acho interessantíssimo, porque ele diz ali, tirou 44 fotos, né? Hoje a gente vai no shopping, 44 fotos você faz no almoço, né, ali rápido, ali. Mas nesse tempo aí, é todo um recurso, né, para fotografar o fenômeno. Então é uma pesquisa importante e muito bem documentada, 44 fotos, né, para dar veracidade aí ao negócio. No final, ele, que era um cético, né, um cientista, faz essa afirmação. Ele diz assim, olha, eu não digo isso é possível, eu digo isso é real. Então, ele não coloca nenhuma poeirinha de dúvida, né, na existência dos espíritos. Então, isso é real. Bom, dito isso, lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, o que é o espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Só que ainda não satisfeito com essa resposta, ele desdobra isso numa outra subquestão e diz assim, mas qual a natureza íntima dos espíritos? E aí a resposta fantástica vem, que é como uma luva de pelica, né, em nós, porque diz assim, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, eu digo um tapa com luva de pelica, porque tem muita gente que ainda insiste em não acreditar, né? Em dizer, eu não vejo, eu não toco, né? Eu não tenho como garantir. Da mesma forma, né, eu passo a mão aqui, eu estou passando a mão no nada? O que vocês acham? Estou passando a mão no nada aqui? Pensaram que eu ia falar espírito, né? É o ar que está aqui, ó. Ninguém está vendo, mas eu estou sentindo aqui na minha mão, quando passa para cá o ventinho, né? Então, não é porque a gente não vê que não existe. Concordam com isso? Por exemplo, essa senhora que está entrando ali agora com vestido verde, não viram? Você olhou. Não viram? Nem eu. Mas poderia estar entrando uma senhora com vestido verde e nós não estaríamos vendo. Não quer dizer que ela não tivesse entrado. Concordam ou não? Então tá bom, estão acreditando. Vamos ver se estão acreditando mesmo. Bom, então, vamos para uma lembrança então da aula passada. Vocês viram Deus como Criador, não foi isso? E Deus cria então dois princípios fundamentais, mas dois princípios distintos. Ele cria, primeiro, o princípio espiritual ou o princípio inteligente. Pergunta 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? O que ele responde? O que ele responde?
o princípio inteligente do universo. Então, Deus criou esse princípio, né? O princípio espiritual. Agora, ele também criou o princípio material, ou fluido cósmico universal. Vocês vão encontrar bastante na literatura apenas uma sigla, né? O FCU, que significa fluido cósmico universal. O fluido cósmico é um elemento primordial do universo. É a partir desse fluido que se dinamiza toda a matéria que nós conhecemos e até que a gente não conhece. Toda a matéria do universo é dinamizada a partir desse fluido, chamado fluido cósmico universal. Então, se a gente está falando de matéria densa, essa cadeira, o nosso piso, as nossas roupas, o nosso corpo, a estrutura, tudo isso aqui é matéria densa que foi criada a partir daquele elemento primordial que é o fluido cósmico universal. Tranquilo até aí? Bom, mas o princípio espiritual, para que ele se desenvolva, ele precisa se apropriar do fluido material, ou seja, o princípio espiritual precisa se apropriar da matéria para o seu desenvolvimento. Então, vou dar só uma palhinha do que nós veremos na próxima aula, mas é importante para o nosso entendimento agora. O que significa dizer que Deus cria o princípio espiritual precisa se apropriar da matéria para que ele se desenvolva. Na nossa natureza, no nosso universo, qual é a matéria mais embrutecida que nós temos aqui? Qual é? Mineral, não é isso? Então, o princípio espiritual, ele vai se apropriar do mineral para iniciar o seu desenvolvimento. E vai permanecer com essa coagulação de matéria em torno dele durante um tempo, milênios talvez, até que ele adquire lá uma quantidade de habilidades, de complexidade para que ele possa avançar. Então, ele se apropria de uma outra forma material, um pouco mais sutil, mas ainda que é o vegetal. Muito bem. Ele vai se apropriar dessa forma material. E ele vai se desenvolver ali também. Então, no vegetal, ele já vai ganhar sensibilidade, ele vai entender que precisa de algum tipo de reprodução, de alimentação. Então, ele vai ganhando habilidades ali para o seu desenvolvimento, até que ele atinge lá um determinado nível de complexidade e ele muda mais uma vez de estado de matéria. Ele vai para um outro tipo de matéria que é o animal. Muito bem, já está, próxima aula, já pode, anota o nome aqui, é a Adriana. Então pronto, a Adriana está craque já. Estrelinha para a Adriana. Então, ele vai para esse universo, né, da matéria animalizada. Vai permanecer lá um tempão, vai passar por várias espécies, se desenvolvendo, etc., até que ele chega num determinado nível de complexidade. Ele vai passar por uma transição lá, que a gente chama de elementais, e aí, propriamente dito, se torna espírito. Quando ele se torna espírito, aí ele vai se utilizar da matéria mais complexa e utilizar um corpo humano. Então, a partir daí, ele é espírito. Então, o que significa dizer? Que Deus não cria o espírito como nós conhecemos. Ele cria o princípio espiritual que se desenvolve, se apropria da matéria, se desenvolve nela e se torna espírito. Tranquilo até aí? Cachorrinho que a gente tem em casa é o quê? Princípio espiritual. Eu tenho um lá em casa. A minha esposa diz que no coração dela, ela é uma fêmea, ela diz assim, não, ela no meu coração é gente, mas no nosso coração só, porque é princípio espiritual. Ela de casa tem hora que a gente acha que ela fala, né? Tem hora que a gente acha que ela realmente já é da família, isso eu não tenho a dúvida, mas princípio espiritual, não é espírito. Talvez, né? Talvez,
talvez ela já venha. Mas aí, infelizmente, a gente não vai conviver, né? Porque quando ela se tornar, isso tudo é aula que vem que a gente vai aprofundar isso. Quando ela se tornar espírito, ela terá, primeira encarnação, né? Como hominal, ela terá que ir para um orbe, para um planeta, que ofereça a condição de desenvolvimento dela. O nosso planeta não oferece mais essa condição, porque nós fomos um planeta primitivo, que oferecia condições para as primeiras encarnações, né? Habitávamos lá os hominídeos, né? As cavernas ainda. Depois nós passamos para um planeta de provas e expiações, é o nosso atual momento. Então, ele não oferece mais condição para as primeiras encarnações. Então, notícia ruim para a gente, né? Os nossos pets, quando se tornarem humanos, não poderão habitar estar no nosso convívio, terão que ir para um planeta apropriado para o seu desenvolvimento. Mas tudo isso a gente vai ver na próxima aula, só fiz uma repescagem aqui para entender, né, esses dados da criação. Deus não cria o espírito como conhecemos, mas sim o princípio espiritual que se desenvolve na matéria e se torna espírito. Então, só para ratificar, né, isso que a gente já falou, eu acho que eu antecipei os slides. Então, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente, ou seja, quando aquele princípio espiritual que estava habitando a rocha consegue avançar para o outro reino, para o reino mineral, uma nova comunidade, vamos chamar assim, de princípio espiritual vai tomar o lugar, vai habitar lá no... Então, quer dizer, eles vão sendo, passando, né, de reino a reino, evoluindo, e Deus continua criando o princípio no seu estado mais primitivo, né, mais embrutecido, e ele vai continuar criando sempre, e o desenvolvimento vai acontecer sempre. Aí uma outra coisa, existe um tempo para que... Existe um tempo assim para que ele evolua de mineral para vegetal? Existe. Que não é linear, né? Ele pode, talvez uma cadeia. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais essa ideia, mas o princípio espiritual, ele atua sobre a matéria de forma coletiva. Quando a gente chega ao estado hominal, então aqui é um corpo, um espírito, ponto final. Lá na forma de princípio espiritual, ele atua sobre um grupo a chamada coletividade, mas que às vezes é mal entendida, por isso que eu estou querendo frisar isso, sobre um grupo de formas corpóreas. Então, por exemplo, um princípio espiritual, ele pode habitar uma cadeia de montanhas. Um princípio espiritual, uma floresta inteira. Um princípio espiritual, uma colmeia de abelhas. Todas as abelhas fazem parte de um princípio espiritual. Então, quando chega nas camadas, vamos dizer assim, mais evoluídas, mais complexas do reino animal, então a vaca, por incrível que pareça, é quase o topo. O golfinho, quase o topo. Os caninos é quase o topo. Então, uma ninhada de caninos, 2 ou 3 filhotes, pode ser um princípio espiritual. Então, quando chega no homem, um espírito, um. Então, quer dizer, por ter essa coletividade, não é linear. A gente não vai dizer assim, olha, são 2.000 anos para cada, talvez 3, talvez 1,5, dependendo das condições climáticas, do quanto interagiu com a própria natureza, com o próprio ambiente, porque o princípio espiritual evolui nessa relação. Então, numa região que teve mais alterações climáticas, ele pode ter aprendido mais com aquilo, numa menos. Então, não é um tempo cravado, mas existe, claro, um tempo de amadurecimento em cada um dos estágios. Ok? Então, ainda ratificando, aí Adenauer que nos afirma isso, quando o PE, princípio espiritual, atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, a qual foi e é gerado por Deus. Então, mais uma vez, só ratificando o que a gente já falou até aqui. Para concluir, poder de síntese fantástico
do Adenauer, ele diz assim: o espírito constitui-se na resultante da evolução do princípio espiritual após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade de corpos animais. Difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus e desenvolvendo-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar o corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Então, resumiu tudo que a gente falou até aqui, certo? Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Beleza, então vamos avançando um pouquinho mais. Bom, vamos entender então a nossa... quem consegue um pouquinho d'água para mim, por favor? Entender a nossa Constituição. Então, de acordo, né, com a teoria que Kardec trouxe, colocou lá na compilação, essa forma espetacular que vocês estão vendo aqui agora, ela é um sanduíche de corpos, ou seja, é uma tríplice formação. Por quê? Não é, quando vocês olham aqui, vocês veem um corpício, né? Mas não é só isso, é muito mais. Por quê? Além desse corpício que vocês estão vendo, existe um outro veículo de manifestação chamado perispírito. Aí a gente vai falar sobre ele agora. Agora, para além também desse chamado perispírito, há a nossa essência verdadeira, aquilo que somos, que é o espírito. Então, para Kardec, o ser humano, ele é uma tríplice formação, ou seja, ele é formado pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo físico. Ok? Bom, vamos fazer um desenho natural aqui, ó. Acho que vocês não vão estar vendo, mas aqui o piso tem um quadrado aqui. Eu vou chamar que esse quadrado aqui é a dimensão material. Então a gente vai entender que esse quadrado é a dimensão material. Esse quadrado aqui é a dimensão espiritual. E esse outro quadrado aqui é a dimensão do espírito. Então, se a gente pegar aquele quadrinho lá, aqui está o espírito, ok? Aqui está o perispírito, muito bem. E aqui está o corpo físico. Então, o que acontece? Essa Constituição nos permite viver pelo menos duas dimensões simultaneamente, concordam? Porque esse cara aqui, que é o... Toda vez eu tento fazer uma comparação com o cinema e não consigo lembrar. Coadjuvante não é o principal é o protagonista. Toda vez eu vou falar o errado. Quem é o protagonista da história? O espírito. Só que o espírito, ele é uma singularidade não material. Ou seja, ele está nessa dimensão aqui, que é um locus não material. Mas ele não foi o que a gente viu nos slides anteriores, ele vai se apropriar da matéria para o seu desenvolvimento, não é isso? Então, olha, vem para cá, dimensão espiritual. Aqui ele vai utilizar um veículo de manifestação, ou seja, um corpo, chamado perispírito. Por que peri? É o que está em volta, né? Do quê? Do espírito. Agora, essa Constituição, de nova frase, ó, essa Constituição permite que o espírito se desenvolva, que ele atue, né, em pelo menos duas dimensões simultaneamente. Então, vamos para outra dimensão aqui, a material. Qual é o veículo que ele utiliza aqui? O corpo físico. Então, essa é a chamada tríplice Constituição do ser encarnado. Tranquilo até aí? Se a gente falar que é o espírito desencarnado, e agora? O que aconteceu? Vai para cá? E o corpo que está aqui, o que aconteceu? Morreu, né? Não tinha um comediante que falava assim, né? Então, quando a gente fala morreu, está certo ou está errado?
Hã? Quando fala morreu. Quando a gente fala assim, fulano morreu, está certo ou está errado? O corpo, né? Está certo se a gente estivesse referindo ao corpo, porque o corpo morreu. Mas ele vai continuar vivendo nessa dimensão aqui com o outro veículo de manifestação, que é o perispírito. Então, aquela senhora de vestido verde que ninguém viu, se ela tivesse entrado aqui de verdade, ela estaria com o quê? Com o perispírito. É possível a gente ver o espírito sem a sua roupagem? Não. É uma singularidade não material, né? Tudo que a gente, quando eu falo, vi o espírito, aconteceu alguma coisa, perispírito. Só isso aqui. Tranquilo? Não estou com certeza. Está tranquilo mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. Ratificar o que já falamos. O homem possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito. Essa constituição o coloca em condições de viver a vida material e espiritual simultaneamente, que a gente falou aqui agora, explicou, né? O corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na realidade material. O perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria humana e a natureza transcendente do espírito. Portanto, o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Bom, quando a gente fala que ele vive essas duas dimensões simultaneamente, eu vou trazer uma nova informação para vocês. Não sei se vai ser novidade, se vocês vão se preocupar com isso ou não, mas toda noite, quando a gente vai dormir, vocês sabem o que acontece? Vai dar um rolê, né? O que acontece? O corpo físico descansa. Porque o descanso que a gente almeja, né? Depois de uma sexta-feira, a gente, semana toda de trabalho, cansado, chega de noite, a gente quer dar uma descansada, né? O corpo físico vai descansar, mas o espírito faz o quê? Aí eu vou contar para vocês, fofoca espiritual. Quando eu era jovem há pouco tempo, né, meu pai é militar, né? Já desencarnou. Acho que lá na pátria espiritual ele não está servindo o quartel, não. Mas é militar. Então, militar, você sabe que é aquele cara rigoroso, né? E lá em casa, nós éramos 3 irmãos, ele quase fazia ordem unida com a gente, tinha que fazer continência para o coronel, era um negócio assim, educação rígida mesmo. Não valeu de nada, porque os 3, cada um ficou, não vale nada, eu sou o menos mal, né? Acho que o único que prestou, porque ninguém vale nada, mas fazer o quê? Aí ele entrava no nosso quarto de noite e obrigava a gente a rezar. Obrigava mesmo, não era negócio de vamos rezar, não. De joelho aí, e tinha essa, tinha que ficar de joelho do lado da cama, botar a mãozinha assim e rezar. Aí, o que a gente fazia, né? Imagina, eram 3 meninos, né? Imagina, era Ave Maria cheia de gás, Pai nosso que estás no céu, santificado, pronto, já rezou, né? Só que o que a gente não entendia, só muitos anos mais tarde, eu particularmente fui entender que o que ele queria era que naquele momento, antes do descanso do corpo físico, que a gente mudasse a vibração, porque através da prece, você colocaria a sua vibração, né, o seu corpo energético, numa condição de que quando ele se libertasse do corpo físico, ele fosse naturalmente para uma estância espiritual adequada à vibração. Imagina 15 anos de idade, pensando naquela menininha que tinha conhecido naquela semana, pensando na balada. Você ia para onde quando ia dormir? Ia para a balada, né? E a gente ia lá estar pensando na oração que tinha feito, que nem foi um monte de palavras jogadas ao ar, né? Mas a gente eu e meus irmãos só fomos entender isso muitos anos mais tarde, porque naquela época não servia de nada. Mas o papel do coronel era esse mesmo, era de dizer que a gente tinha que rezar de noite, né, para tentar mudar essa vibração. Bom, mas dito isso, então, sabemos agora que todas as noites, quando vamos dormir, quando o corpo entra nesse estado de relaxamento, o perispírito se liberta parcialmente do corpo e vai viajar à estância espiritual possível.
né? Lá na aula 9, estou dando uma palhinha bem lá na frente, que é para vocês ficarem bastante curiosos e assistirem todas as aulas daqui para lá. Lá na aula 9 nós vamos falar de vida espiritual. E aí a gente vai entender todas essas nuances das moradas espirituais, né? As 7 instâncias espirituais possíveis, né? Que o espírito vai, de acordo com a sua evolução, galgando, né? Quando a gente desencarna. Você sabe que todo mundo já conhece o filme, o livro Nosso Lar? É bem conhecido, né? Quem não leu o livro ou não assistiu o filme, fica uma boa dica, que é um filme que traz aí, tecnicamente, algumas informações legais para a gente que está fazendo o curso aqui, tem umas informações bacanas. A cidade Nosso Lar, ela fica na estância, né, se pudesse ter uma referência geográfica, né, porque gel a gente está falando da Terra, né, e como eu estou falando de mundo espiritual, não sei se eu posso usar a palavra gel, mas se pudéssemos, geograficamente, ela ficaria acima da cidade do Rio de Janeiro. Como eu sou carioca, eu pensava que eu falei, bom, para lá, vou para o Nosso Lar, né? Porque cidade famosa, né? Pô, legal, vou para lá. Hoje eu já estou pensando que eu quero algo melhor, Nosso Lar nada, quero, né, passar de batido para outro lugar melhor. A gente vai depois entender nessa aula que a cidade de Nosso Lar, ela fica quase no umbral, ela é rasteirinho na crosta. Então tem muita coisa além daquilo, né? Agora imagine, quem já viu o filme, aquela organização que está lá é próximo da cruz. Imagine o que tem além disso, né? Então vamos trabalhar todos nós para isso, para a gente alcançar isso. Mas não desejem não, eu falo o tempo todo aqui que tem até que eu fico falando no negócio de desencarnar, vai que eles acreditam que eu estou querendo desencarnar, né? Então nada disso, vamos curtir aqui o nosso tempo, na hora que for a gente vai para lá. Então, mais uma vez, friso ali a palavra perispírito, porque agora a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E para entender, a ideia, né, de perispírito vem exatamente dessa ideia aí. Por exemplo, o fruto ali, o caroço, a semente do fruto, é o que se equivaleria ao espírito. A polpa da fruta, ou o perisperma, então, é o perispírito. E a casca, que é a parte mais grosseira do fruto, então, se assemelharia ao corpo físico, né? Que é essa parte mais grosseira dessa constituição, dessa nossa constituição, de corpo, perispírito e espírito. Agora, até aí, o que a gente trouxe, é uma ideia kardeciana. É o que, quando buscarmos na base do Pentateuco kardeciano, a gente vai encontrar isso aí. Mas se a gente for se debruçar a estudar sobre o perispírito, a gente vai entender que há algo além do que Kardec colocou, que o perispírito não é apenas um corpo. Então, Adenauer vai dizer, olha, o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, o que a gente chama de o perispírito não é o perispírito, porque são vários corpos, e cada um desses corpos tem uma função. E além dessa função, o conjunto tem propriedades, então é um complexo, é um organismo de complexidade tal que nos garante a aferição de uma determinada realidade. Ou seja, usando aquele nosso exemplo aqui de novo, esse quadrado aqui é a dimensão material, esse quadrado é a dimensão espiritual e aquele a dimensão do espírito. Nesse quadrado aqui, que é a dimensão da matéria, o que me afere à realidade? Quem é que sabe me dizer? Como é que eu sei que eu estou aqui agora e como é que eu vou aferir essa realidade aqui? A partir de que sensores? Falando, é a próxima expositora. Pronto. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Algumas escolas espirituais, esotéricas, teosofistas, elas consideram o homem como setenário, como 7 corpos sutis. Uhum.
sendo que o corpo físico também é um corpo Perfeito. sutil, né? Como se encaixaria o perispírito nessa graduação dos 7 corpos? Me dá um slide de diferença? Próximo slide, posso falar disso? Pode, deve. Obrigada. Então, fechado. A gente se apropria dessa ideia. Na verdade, o Espiritismo se apropriou, quer dizer, o próprio Kardec, ele diz o seguinte, que a obra não está pronta, não está conclusa, e que a doutrina avançaria com a ciência. Então, eu particularmente, talvez, deixa eu ver aqui, eu nunca sei fazer essa conta, mas eu já moro aqui em Salvador há 22 anos. Desde que eu moro aqui, eu já estudava o Espiritismo. Quando eu vim para cá, eu acho que eu já estava estudando o Espiritismo há uns 5 anos, então vamos botar aí 27 anos estudando o Espiritismo. Eu fui atraído pelo Espiritismo porque fui convidado lá no Rio, aí a uma casa espírita, e quando cheguei lá, eu vi uma afirmação do palestrante, foi uma palestra, não foi uma aula, que ele dizia o seguinte, que se em algum dia alguém, em nome do Espiritismo, dissesse algo que a ciência não comprovasse, fique com a ciência. Eu falei, que coragem desse cara, né? Porque como é que um codificador, o cara que está trabalhando na constituição de uma doutrina, ele diz assim, olha, o que eu estou dizendo para vocês não é uma verdade absoluta. O que eu estou dizendo para vocês aponta a uma verdade, mas a ciência que também diz que hoje algo é verdadeiro, amanhã ela diz, olha, não é mais, né? Um dia desse disse para a gente, o átomo é a menor partícula da matéria. Hoje a gente já sabe que não é. Nem o nome é apropriado, né? Porque o nome átomo significa o indivisível, né? E não é. Então, quer dizer, olha que coragem do codificador. Isso me atraiu, porque eu sou engenheiro, minha primeira formação, eu sou engenheiro, e engenheiro é 1 mais 1 igual a 2, né? Então, quando o cara falou que a ciência era o balizador, eu falei, opa, aí tem algo que me interessa. Mas, enfim, a gente acaba se apropriando de algumas ideias, né, de alguns conceitos, que são milenares, que são estudados e são discutidos em outras filosofias, religiosas ou não, que são reencarnacionistas e que pregam a vida após a vida. Então, a gente acaba se apropriando disso. Alguns autores, por exemplo, falam que dentre esses corpos espirituais, né, essa forma setenária, tem uma infinidade de órgãos, que nós vamos falar sobre eles, que são chamados chakras ou centros de força, que são milhares. Outros autores vão dizer que são centenas. Agora, o que a gente vai pegar de comum em todos eles é que a maioria vai dizer que são 7 os principais. Então, a gente se apropria, né, desses 7 principais e vai localizá-los dentro dessa estrutura que é esse complexo, esse organismo chamado perispírito. Então, eu pedi o próximo slide exatamente para que a gente possa entender ali a constituição dos 7 corpos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o próprio espírito, né, propriamente dito, 7 corpos. Então, essa é a constituição da qual a gente se apropria. E aí, para a gente entender melhor, pegando a ideia kardeciana, aquele primeiro corpo ali é o corpo físico, né? Todo mundo conhece bem. Esse complexo aqui, então, é o perispírito. E esse cara bonitinho ali, todo rabiscado, é o espírito. Aí eu pergunto para vocês, por que está representado daquele jeito ali, todo rabiscado? Por que será? Quem me diz? Porque o espírito não tem forma. O que vai dar forma ao espírito é o perispírito. Agora, olha que coisa bacana. Eu não vejo, claro, não estou ansioso para que isso ocorra, mas uma vez numa conversa em casa com a minha esposa, né, aí a gente estava falando sobre a plasticidade do perispírito. Então, imagina que se ela desejasse uma sandália vermelha, aqui ela tem que fazer o quê? Ir para o shopping, né? E vai usar o cartão do marido, né? Depois vem a fatura. Agora, essa parte é boa. Para quem?
Boa para quem? Para ela, né? Aí a gente falando, olha, eu acho que quando a gente estiver na dimensão espiritual, olha que coisa fantástica. Por quê? Vai ser sandália vermelha, ela plim, está lá no pé. Não precisa ir no shopping, não precisa fatura de cartão, porque é um fenômeno chamado, você gostou dessa parte, né? Pois é. Sabe como é o nome desse fenômeno? Chamado ideoplastia, ou seja, a ideia que dá a forma. Então, a matéria que é formada, que forma, né, esse corpo, é uma matéria plástica e moldável. Então, a partir do pensamento, nós fazemos a criação das nossas vestes, da forma com que o próprio corpo, o perispírito, se apresenta. Pois não. Eu fui a um casamento na Igreja Católica uma vez, e o padre comentou que quando duas pessoas se amam, é possível que tenha uma plasticidade entre esses dois perispíritos que eles chegam a ficar parecidos. Rapaz, Ele que falou. padre moderninho, hein? Eu achei muito bonito. Foi a primeira vez que eu tenho uns 20 anos isso. Foi a primeira vez que eu vi falar sobre perispírito. Que legal. Procede isso. É possível. É possível. Não posso te fazer uma afirmação assim que Eu vai, achei né? muito Porque bonito isso. alguns casamentos são quase uma simbiose. Mas não posso dizer para você que seja também uma regra, mas é possível. É possível. Essa semana aconteceu uma coisa curiosa até, pegando a sua deixa, né? Foi um técnico de geladeira, a geladeira lá de casa pifou, a gente ligou para a empresa lá da manutenção e o técnico foi lá em casa. Quando chegou lá, ele falou, o senhor lembra de mim? Eu falei, ixi, agora, né? Falei, rapaz, me perdoe, mas não lembro. Eu tive aqui na casa do senhor, era uma outra geladeira assim, assado. Eu falei, rapaz, era isso mesmo, mas me perdoe, mas eu não lembro de você. Ele, a esposa do senhor não é uma assim, morena? Eu falei, é isso mesmo. Aí ela chegou, coincidência, né? Sincronicidade, olha só. Ela naquele momento, ela está chegando, ela abriu a porta lá, aí falou assim, ué, você mudou de esposa? Eu falei, não, rapaz, que isso? Pô, pera lá, cara, vai complicar para mim aqui. Olha o que você está falando. Ele falou, não, essa está parecendo sua irmã. Aí ela, também muito bem-humorada, né, já falou assim, você está querendo dizer que eu sou feio ou que ele é bonito? Aí o cara já entrou na gaiatice também e começou a rir. Mas ele achou que nós estamos parecidos. Sabe por quê? 22 anos de convivência. A gente acaba se tornando parecido mesmo, isso fisicamente, né? Eu vou corrigir você. Eu acho que eu sou mais bonito. É sintonia, é o que ele fala mesmo. Essa afinidade, essa vibração dá um lugar de muita aproximação. É verdade. É isso aí. Eu acho que eu sou mais bonito, mas eu vou deixar ela achar, né? Fazer o quê, né? Afinal, eu tenho que, né, puxar a brasa para minha sardinha, né? Pois é. Então, enfim, isso pode acontecer, né? E perispiritualmente, então, mais fácil ainda, dada a plasticidade da matéria que forma o perispírito. Ok? Então, beleza. Bom, aí, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa ideia de que não somos apenas uma tríplice formação e da complexidade desse, então, que a gente chama de perispírito, né, desse organismo complexo, a gente vai entender os outros corpos. E logo, muito próximo, colado, daí é que se diz que ele é unido molécula a molécula com o corpo físico a um corpo chamado duplo etérico. Esse corpo duplo etérico, ele é um corpo semimaterial, é de uma matéria mais sutil do que a matéria física, mas ele é um corpo muito denso, portanto, ele habita a dimensão material. É um corpo que, quando o corpo físico morre, ele morre também. Ele se desagrega, ele se decompõe. A gente tem uma bateria, vou chamar assim, entre aspas, né, que determina a longevidade da nossa encarnação, que é uma energia chamada energia vital. Lá na aula de fluidos, a gente vai aprender melhor sobre essa energia. Mas essa energia, chamada energia vital, ela fica armazenada nesse corpo, que é o duplo etérico. E quando o corpo físico morre, esse corpo se decompõe também, ele deixa de existir. E aí, numa nova encarnação, uma das propriedades
do perispírito, chamado MOB, Modelo Organizador Biológico. Olha só o quanto o espiritual interage com o biológico. Ele vai formar um novo corpo físico, trazendo lá as suas características pregressas, e vai formar também um novo duplo etérico. Então, esse corpo é o que está mais próximo, unido molécula a molécula com o corpo físico. A partir desse corpo, que é um corpo energético, vai se formar um enlace fluídico, um enlace energético, que vai se acoplar ao corpo mais externo daquele complexo chamado perispírito, que é o corpo astral. Esse enlace fluídico, a gente no momento vai tratar ele como cordão de prata, mas depois a gente vai entender que o cordão de prata não é apenas o cordão de prata, eles são vários enlaces fluídicos que estão passando por ali, e vai ter uma infinidade de controles, de emanações energéticas nos dois sentidos, tanto do perispírito, que são as energias espirituais que vão migrar para o corpo físico, vão passar por esse conduto, assim como as energias materiais que chegam a partir do corpo físico e que vão serem carreadas para o corpo espiritual. Então, é uma via de mão dupla através desse cordão que, por hora, vamos chamá-lo apenas de cordão de prata. Tranquilo também até aí? Esse cordão de prata, puxa, ninguém fez nenhuma pergunta agora, né? Eu ia beber água, desde aquela hora eu me esqueci de beber água, agora eu estou sentindo a boca seca aqui, eu fico esperando alguém fazer uma pergunta para poder beber água. Então, vão pensando logo na pergunta para dar tempo de eu beber água aqui. Ó, tá vendo como o pessoal é solidário? Olha como é que chega logo. Esse cordão, ele traz informações de outras vidas também? Faz uma pergunta maior para beber. Ah, tá certo. Cantou uma musiquinha. Então, o cordão, ele é como uma ligação. Ele não tem memória, ele não tem inteligência. Perfeito, ele só conecta. Então, essa memória que você se refere, ela vai estar distribuída. A gente vai ter lá uma aula do ciclo 2, se não me engano, a aula 6, que é a aula que vai falar sobre o perispírito. Hoje a gente aqui dá uma palhinha sobre o perispírito, mas é uma base importante. Palhinha só, porque a gente vai aprender sobre o perispírito na aula 6 do ciclo 2. Aí essa aula chamada perispírito, a gente vai entender direitinho como é que acontece isso. Tem uma teoria que é chamada teoria das 3 memórias. Porque há uma memória física, cortical, né, cerebral, há uma memória que a gente pode chamar de espiritual, porque é uma memória que está na mente. A mente está no perispírito. E há uma memória, que é uma memória do aprendizado, que é do espírito. Então, tudo aquilo que a gente vivencia nessas dimensões vão chegar para o espírito. É ele que vai ser o proprietário desse aprendizado, de toda essa vivência. Então, essa teoria das 3 memórias, a gente vai ver lá na aula 6 do ciclo 2, que aí sim, a lembrança das vidas passadas, né? Aquilo que a gente vivenciou e que o perispírito se carregou daquilo e que ele pode imprimir. Aliás, na aula 6 do ciclo 1, a gente vai falar sobre reencarnação e ciência. Nessa aula já vai trazer um pouco dessa memória. Tem alguns pesquisadores, inclusive no mundo, que pesquisam marcas de nascença, pesquisam lembranças espontâneas de vidas passadas. Essas lembranças estão alocadas lá na mente, que está no perispírito. Mas o cordão de prata é só um conduto. Ele não é ele que tem memória nenhuma. Agora, ele é o responsável por essa ligação do espírito enquanto ele está encarnado. Então, de noite, na hora que a gente dá aquele rolé, o corpo físico está descansando, está em relaxamento, e o corpo espiritual está dando lá a sua volta. Ele está ligado ao corpo físico por esse cordão. E esse cordão tem uma tal elasticidade ou plasticidade que você pode ir para o outro lado do universo e retornar
imediatamente, sem dano qualquer a esse cordão, né? Agora, esse cordão existirá enquanto o espírito estiver encarnado, perfeito. Espírito desencarnado não tem essa ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Então, na complexidade desse organismo, né, chamado perispírito, a gente vai encontrar outros corpos, que é o corpo emocional. É o corpo que vai armazenar aquilo que vivenciamos, quase que a palavra não sai, e o que as nossas emoções marcam para esse aprendizado. A gente vai ter o corpo causal. O corpo causal é aquele que é o HD. Isso é uma forma interessante de... quando a gente usa o computador, o hardware é a parte física, né? É o mecanismo. O software é a parte não tangível, né? Mas a gente tem lá os programinhas que produzem o que a gente faz, e quando a gente gera um arquivo novo, um novo aprendizado, um novo conhecimento, a gente faz o que com ele? Salva ele no... Aonde que a gente salva? No HD, não é isso? Agora é mais moderno salvar na nuvem, né? Mas tudo bem, a gente salva lá no HD. Esse corpo é o corpo que vai sendo guardado, tudo que a gente está experimentando aqui, que está ganhando de novas habilidades, de novo conhecimento, está sendo salvo num desses corpos aqui. Então, quando o corpo físico morre, se perdeu alguma coisa? Se perde alguma coisa ou não? Absolutamente nada. Tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente viveu, está guardado aqui no perispírito. Numa nova encarnação, então, o espírito encarnado, ele está aqui nas três, né? Desencarnou, morreu ali, ele está só aqui. Reencarnou, o que acontece? Forma um corpo novo, né? Formou um corpo novo, tudo que aquilo que ele aprendeu nas vidas passadas está lá na mente dele. Por que não está aqui? Alguém lembra aqui da vida passada, não? Alguns, às vezes, têm lembranças, né? Mas alguém aqui sabe o que foi na vida passada? As meninas sempre pensam que foram princesas, né? Os meninos, algumas vezes, foram os príncipes. Nem sempre é bem assim, né? Se hoje a gente não é lá boa bisca, que imagino que era no passado, né? Mas não lembra por quê? Porque a memória cortical, ela construiu aquilo que a gente viveu. E o que está aqui no perispírito, que foi a vida passada, não está nesse corpo, esteve no corpo passado. Então ele está aqui, mas não está aqui agora. Por isso a gente não lembra aquilo que viveu no passado. Claro isso também? Então, joia. Bom, aí a gente tem um outro corpo, que é o corpo mental, que é onde vai estar localizado ali a mente, né? A mente, quando a gente fala mente, muitas vezes a gente associa ao cérebro, não é isso? Só que tem uma diferença, vocês sabem, né? Cérebro é um órgão físico do corpo físico e a mente é um órgão espiritual. Então, é uma outra instância que não está aqui. E muitas vezes a gente vai falar assim, a minha mente, faço isso, né? Posso dizer a minha mente? Posso? Minha mente? Posso, porque a mente está em tudo, não está aqui só. É que a gente associa ela ao cérebro, né? Mas o cérebro e mente são coisas distintas. Cérebro é um órgão físico, né? O ator principal ali do sistema nervoso, mas físico. A mente é um órgão espiritual. E aí, nessa transição, a gente vai ter, porque como o espírito é uma singularidade não material, então a gente não poderia dizer que ele em si seria um corpo. Então, há um outro corpo, que é o que está, assim como o duplo etérico está para o corpo físico, o mental sublime ou mental superior está para o espírito. É o corpo de ligação com essa singularidade. Então, ali completa os 7 corpos. Entre o duplo etérico e o corpo astral, a gente tem uma ligação material, que a gente falou que é o cordão de prata, não é isso?
É uma ligação material porque é uma ligação energética. Aliás, deixa eu até fazer um parênteses aqui, que na hora que a gente falou sobre Deus cria 2 princípios fundamentais e distintos, que são, quais são os princípios? O espiritual e o material. São distintos, não é isso? Então, princípio material é uma coisa, princípio espiritual é outra coisa, eles não são iguais. Alguém já falou que espírito é uma luz? Já ouviram isso, não? E uma centelha, já ouviram falar? Espírito é uma centelha. A gente dá dor à pílula, porque a gente fala assim, o espírito é uma centelha divina, né? A gente já falou que espírito é uma energia, ou já ouviu alguém falar isso? Então vamos, já que a gente está fazendo um curso, vamos entender isso melhor, né? Energia é o quê? Hã? Einstein, gente, falou um dia desse pra gente. A energia é a matéria é a energia condensada, não é isso? Então, se energia é matéria, energia é espírito? Não, né? E centelha, o que é centelha? Não é aquela faísca do fogo? Fogo não é um estado da matéria? Estado plasmático, não é isso? Se matéria não é espírito, então centelha é espírito? Também não, né? E luz? Luz é o quê? Qual é o elemento, menor partícula da luz? O fóton, né? Ele é o quê? Energia. Então, se é energia também, então espírito é luz? Também não. A partir de hoje, a gente vai entender tecnicamente que espírito não é luz, que espírito não é energia e que espírito não é centelha, né? Mas ele se apropria de cada uma dessas coisas, porque o princípio espiritual se apropria do princípio material para desenvolver-se nele. Então, quando a gente diz que um espírito é luz, né, é porque ele está envolvido numa matéria luminosa. Quando a gente diz que ele é uma centelha, é porque é uma energia de fogo, né, sei lá, de explosão, né, Quando a gente diz que ele é uma energia, é porque ele está envolvido ou se apropriou dessa energia. Portanto, espírito não é energia, espírito não é centelha, espírito não é luz, mas se apropria delas. Ok? Bom, aí essa ligação material, então, porque é energia, né? Então é uma ligação material entre o duplo etérico e o corpo astral. A gente vai ter uma outra ligação, que é uma ligação que a gente chama de cordão de ouro. O cordão de prata liga o perispírito ao corpo físico, o cordão de ouro liga o espírito ao ao perispírito. Só que o espírito, né, que a gente colocou ele aqui nessa instância aqui, esse quadrado aqui, é um locus não material. O espírito é uma singularidade não material. Então, se ele é não material, essa ligação daqui para cá não é material, concordam? Então, para a gente definir de uma forma, dentro das nossas habilidades, dentro da nossa tecnologia, quando uma ligação tem um fio material, é uma ligação wire, né? Quando ele não tem um fio de ligação, é uma ligação wireless, não é isso? Então, entre o espírito e o perispírito, o cordão de ouro é uma ligação mental, não tem uma conexão material que os liga. Tranquilo também até aí? Então pronto, o wireless e o wire agora ficou fácil de entender, né? Não era para passar ainda. Então, aquele conjunto ali, né, o corpo 1 e o corpo 2, que é o corpo físico e o duplo etérico, então eles vão estar existindo na dimensão material. Aquele complexo de corpos, né, do qual chamamos o conjunto de perispírito, vai estar se manifestando na dimensão espiritual. E o espírito, propriamente dito, a dimensão do espírito, que é esse locus não material. Ok?
Bom, o professor Zimmermann vem definir o perispírito assim: é o perispírito responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a sua imortalidade. Corpo sutil e perene, ou seja, perene porque ele é muito duradouro, mas ele acaba, não é eterno. Claro aí? Sutil e perene, o mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual. Ou seja, o perispírito, o corpo espiritual, ele foi formado lá quando nós estávamos na primitividade, quando nos deslocamos, né, evolutivamente lá do reino animal e que chegamos ao reino hominal, aí começou a se formar o perispírito. Ele era muito grosseirão, né, lá nas cavernas, ele veio se sutilizando de lá para cá e ainda tem um bom caminho, né, de sutilização até que a gente não precise mais ter o perispírito. Quando a gente chegar à condição de espírito puro, aí o espírito puro não precisa mais de reencarnar em corpos perecíveis, portanto, não vai precisar mais do perispírito. Então, por isso, ele é perene, né? Tem uma longa durabilidade, mas ele acaba. Uma hora a gente não precisa mais dele. Também tranquilo até aí? Pois não, deixa só chegar o microfone. Está chegando aqui. Pronto. Eu queria saber, quando a gente estava na condição de princípio espiritual, existe uma memória disso que fica em algum lugar? Ou essa memória é só a partir do espírito? A partir do espírito, mas eu explico por quê. A gente não poderia dizer, porque efeito físico, isso não, né? Foi aqui. A gente não poderia dizer que eu fui, por exemplo, um cachorrinho, que eu fui, por exemplo, uma árvore, ou que eu fui uma rocha, né? Se pudesse dizer, eu ia dizer que eu era ouro, né? Que eu era um lírio, olha que flor maravilhosa, né? A gente escolheria as melhores, mas não posso dizer isso. Por quê? O princípio espiritual que vivenciou essas experiências, que se apropriou da matéria e se desenvolveu, se transformou no espírito que eu sou. Então, são duas etapas da criação. Então, na transição do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, ele guarda uma memória, ele tem uma transição, uma sequência de aprendizados. Quando ele passa do animal para o espiritual, então ele forma uma inteligência complexa. Não tem mais a gente não tem as lembranças ou as habilidades nenhuma. A memória toda vai estar no perispírito, né? E o perispírito não existia quando ele estava no animal. Os animais da última instância evolutiva têm uma rudimentar formação, o que a gente nem pode chamar de perispírito, porque perispírito é porque é espírito, e o animal não é perispírito. Então a gente poderia dizer periprincípio espiritual, se é que existe isso. Não existe, acho que é eu que estou inventando agora. Mas já existe uma rudimentar formação de um corpo espiritual para aquela forma espiritual, que é o princípio espiritual. Então, toda a nossa memória está no perispírito a partir de quando ele se formou. Não existia para trás. Então, não tem a possibilidade dessa memória pregressa dessa fase aí. Tranquilo? Há dúvidas, né? Pois é, há questões. E fique à vontade de tê-las, sem nenhum problema. Bom, avançamos então. Então, Zimmermann fala sobre isso, né? A perenidade, a durabilidade do corpo espiritual. A sua formação é o resultado da aglutinação da energia cósmica, aquele fluido cósmico, né? A matéria primitiva, princípio material, adequado à natureza do nosso planeta. Os espíritos, de acordo com o seu grau de elevação moral, modificam esses elementos com maior ou menor facilidade, pela ação do pensamento. Então, aquele fenômeno que a gente falou como é o nome mesmo? Fala aí. Como é? Plasticidade? Da plasticidade, mas no fenômeno, qual é o nome?
Ideoplastia? Ideoplastia. Se valer esse ponto, tá vendo? O pessoal ia ficar aí agora, ideoplastia. Então, é a ideia, só a gente pensar assim, a ideia que dá a forma, né? Então, o perispírito é moldável a partir do pensamento. Bom, eu trago aqui algumas propriedades do perispírito. Quando eu, lá no início, né, dessa nossa aula de hoje, eu falei para vocês que esse tema, ele vai ser base para daqui até o ciclo 10, porque de acordo com que a gente vai se aprofundando no entendimento, né, do espírito, do que somos, a gente vai também conhecendo as suas propriedades. E quando, mesmo nesse curso, quando a gente estiver falando de mediunidade, a gente vai precisar entender que esse complexo, esse organismo, ele é o responsável pela comunicação, por exemplo. A mediunidade é a capacidade de comunicação interdimensional dos espíritos. E essa capacidade, ela é possível a partir das propriedades do perispírito. Quando a gente estiver falando sobre alguns fenômenos, né, que falaremos da reencarnação, enfim, uma infinidade deles, a gente vai precisar entender que esses fenômenos são possíveis pelas propriedades do perispírito. Nós falamos aqui que o que afere a realidade da qual vivemos na dimensão material são os nossos 5 sentidos, não foi isso? Então, eu tenho como realidade aquilo que eu vejo, que eu ouço, né, que eu tenho o odor, o paladar, o tato. Então, isso é o que vai aferir essa realidade na dimensão material. Agora, e na dimensão espiritual? O que vai me aferir a realidade? Cri, cri, cri. O perispírito. O perispírito é o órgão capaz de me dar todas as percepções possíveis para aquela dimensão. Aí, vamos agora aqui. Nessa dimensão, a minha visão, eu consigo ver tudo que existe nela? Não, né? A visão é a partir da reflexão de luz. Essa reflexão de luz tem uma gama, né? Um espectro, vamos dizer assim, possível, visível. A gente tem aqui um infravermelho que a gente sabe que existe, né? Ele está aí, mas a gente não vê. A gente tem um ultravioleta que a gente sabe que existe, mas a gente não vê. Né? Tem alguns animais que conseguem até ter um espectro melhor de visão, né? Uma qualidade melhor. Na nossa audição, como é que é? A mesma coisa, né? Tem um espectro audível. A gente sabe que tem frequências que estão aí, mas a gente não consegue ouvir, né? Inferiores e superiores ao espectro da nossa audição. Enfim, quando a gente vem para essa dimensão, o perispírito é infinitamente mais completo. Então, a minha visão é total, eu tenho percepção de 360 graus, de intramatéria, não depende de reflexão de luz, ou seja, visão no escuro. Se eu tenho um ambiente absolutamente sem luz, não tem problema, ele continua percebendo esse ambiente. As percepções sonoras são infinitamente maiores, sons que a gente não consegue identificar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontecia de vez em quando. Você tem um sonho, então, você foi dormir, descansou o corpo físico, o perispírito se desprende, né? Ele vai passear e a gente vivencia uma coisa. Quando você acorda, você vai tratar isso como um sonho, né? Esses sonhos, a gente lá na aula 5 vai falar sobre um pouquinho sobre os sonhos. A gente vai falar que tem alguns tipos de sonhos, né? Tem um sonho comum, que são descargas do inconsciente, que acontece no dia a dia, mas tem um tipo de sonho chamado sonho lúcido, que ele é o maior desprendimento do perispírito, ou seja, ele quase não é um sonho, quase não é uma produção do inconsciente, ele é uma vivência. Você se lembrou, você se recordou daquilo que você vivenciou fora do corpo,
né? Uma lembrança daquilo que você viveu naquele momento. E aí, quando você retorna, você diz assim, eu sonhei que eu estava num lugar, era um lago, mas a água era uma água límpida, mas turva, era clara, mas era leitosa. Te falta parâmetro para você definir como era aquilo que você está querendo descrever. Por que falta parâmetro? Porque aqui a sua mente, a sua consciência está vivendo uma dimensão tridimensional, 3D. Aqui, a sua mente está vivendo uma consciência de uma realidade, 4 dimensões. É a 4ª dimensão. Então, te falta parâmetro, quando você está aqui, para você definir aquilo que você viveu, te falta parâmetro, que é esse parâmetro dimensional. Então, algumas vezes a gente traz a lembrança, mas não consegue definir claramente, porque falta um parâmetro para que você verbalize ele aqui. Tranquilo também até aí? Bom, aí algumas dessas propriedades, né? A plasticidade, a gente já falou, que é a possibilidade de mudança, a densidade, a ponderabilidade, não tem como, ele é matéria, né? Mas a gente não tem como pesar, não tem instrumento para pesar ele. A luminosidade, quando a gente fala lá do espírito de luz, né? Ele se apropriou de uma matéria luminosa, é uma capacidade, uma propriedade. A penetrabilidade, quer dizer, os espíritos, então, passam por essa densidade de matéria aqui sem nenhum problema, né? A perenidade, então, ele vai ter uma vida útil, a mutabilidade, a unicidade, tangibilidade, visibilidade, expansibilidade. Essa expansibilidade, a gente vai ver ela com mais detalhes quando falar da mediunidade, porque há uma figura, né, importante e bacana, que eu também acho. Quem já assistiu aquele filme Ghost? Já assistiram? Tem uma cena icônica, né, que a Whoopi Goldberg, eu não lembro o nome da atriz, mas não lembro o nome do personagem, ela era médium, né, e ela no início achava até que era uma charlatã, fazia lá umas jogadas e tal. Aí ela tem uma cena que ela está numa mesa e o Sam, né, que é o Patrick Swayze, que é o Ghost, né, ele está conversando com ela ali. E tem um gordinho na fila, um espírito, né, um espírito gordinho, gaiato, que não é bullying não, viu, eu estou falando gordinho assim, mas é com todo carinho. E ela está ali na conversa com o Patrick Swayze e o cara está na fila. E ele está querendo dar a comunicação dele, que a esposa estava ali, estava todo mundo para dar. Aí a cena é o seguinte, o gordinho vem correndo e pula no colo dela, né? Aí, tchum, entra no corpo dela. É sensacional. Já vi esse filme várias vezes. Cada vez que eu vejo essa cena, eu adoro, é maravilhosa. Mas é pura licença poética de Hollywood. Porque não é assim que funciona. O espírito não entra no corpo de ninguém, não tem isso. Então, aquela propriedade ali da expansibilidade, ela é o seguinte, o perispírito, o meu perispírito, ele se expande, ele cresce. Quando eu me coloco à disposição, né, da comunicação mediúnica, eu entro em concentração e o perispírito cria um fenômeno chamado balloon. Ele cresce. E quando ele cresce, o espírito comunicante, né, o desencarnado, ele apenas se aproxima e de perispírito a perispírito ele traz a ideia que vai se tornar a comunicação, que pode ser psicofonia ou pode ser psicografia, depende do mecanismo que eu esteja utilizando. Mas isso vai se dar de mente a mente, apenas por aquela propriedade chamada expansibilidade. Então, no decorrer das próximas aulas, a gente vai aprofundando um pouco mais cada uma dessas propriedades. Capacidade refletora, biocorporeidade, aliás, essa eu precisava treinar ela, porque tem dia que eu preciso estar dando aula aqui, mas eu também tenho aula na faculdade, mas eu também tenho trabalho para fazer em casa, então eu queria aprender a bicorporeidade, né, para estar em 2 ou 3 lugares, olha que coisa fantástica, né? Já pensou? Mas é possível para o espírito. A sensibilidade global, a sensibilidade magnética, sabe às vezes chega alguém perto de você e você, nossa, me arrepiei toda, a pessoa está carregada, fala umas coisas assim, né? Então, é claro que a gente leva para uma forma popular de tratar isso, mas de verdade existe uma sensibilidade da qual, né, o perispírito consegue receber a energia do outro, né, e se empatizar ou não com ela, né? Também essa propriedade faz com que, pode já ter acontecido com vocês,
de vocês estarem em um lugar e não tá feliz ali, tá inquieto, tá, pô, não tá legal aqui, quer ir embora, não tá bom, não sei, alguma coisa, a energia não bateu, né? A egrégora do lugar não forneceu ali uma coisa legal para você. Ao contrário, também existe, tem lugares que você chega e que é de uma agradabilidade fantástica, você fica ali, você não quer ir embora mais, é delicioso, né? A convivência, o contato com outras pessoas, né? Tem pessoas que você chega, se aproxima, nossa, parece que eu já te conheço há 30 anos, né? Tem um negócio que bateu ali, a gente fala, nossa, aí a gente fala, meu santo bateu com o dela ou dele, né? Meu santo cruzou com... Então, ou tem outras que a gente vai falar assim, meu santo não bateu com o dela, né? Essa não houve. Então, é a partir dessa propriedade ali, dessa sensibilidade. Odor, temperatura, plasticidade, a gente já falou, né? Quem já foi, por exemplo, a uma palestra ou alguma vez que o Medrado, por exemplo, deu a comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. Se alguém já foi, eu já ouvi 1 milhão de relatos de pessoas que estavam lá e que eles sentem, no momento da comunicação do Dr. Bezerra, um cheiro de éter, que é um cheiro característico, né? Ele era um médico e tal. Antigamente, nos hospitais, era cheiro de éter puro, né? Hoje não é mais assim, mas antigamente era. Então, é uma característica, e isso é possível a partir também dessa propriedade, né? Do perispírito. Ou seja, tudo isso é possível em função do perispírito. E nós, como eu falei, ao longo, né, das próximas aulas, a gente vai amadurecendo, vai aprofundando um pouquinho mais isso aí. Eu ouvi um Luiz aqui, ou foi impressão minha? Então, foi o espírito, está vendo? Já estão perguntando aí, ó, acho que é para me falar da hora, né? Porque não tem que encerrar. Acho que é isso, né? Já, ó, os espíritos já estão falando aqui, Luiz, olha aí, você fala demais. Mas já estou encerrando. Então, ó, só bem en passant, porque como eu falei, a gente vai aprofundar isso lá na aula 6, né, a respeito dos chakras ou dos centros de força. Então, os centros de força ou chakras são portais de entrada e saída de energia do nosso corpo. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, pois os chakras têm uma aparência de rodas girantes, trocando energia com o meio ambiente, físico e espiritual. Pode ser escrito como chakra, ou como chakra, ou centro vital, ou centro de força, a gente está falando do mesmo cara. São diversos termos para definir a mesma coisa. São verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos dos corpos espirituais se ligam ao corpo físico. Então, nós temos basicamente 2 baterias de chakras, né? Uma bateria que vai ficar lá naquele corpo que a gente conheceu, que é o corpo chamado duplo etérico. E a outra bateria que vai ficar na camada mais externa do perispírito, que é o corpo astral. Essas 2 baterias são contrapartidas uma da outra e elas se comunicam através de canais, condutos energéticos chamados nadis ou nadis. Não sei qual é a pronúncia mais adequada. Então, essa é a formação. O que está ali à esquerda é a camada mais externa do perispírito, né? A gente se apropria da ideia dos 7 centros de força, dos 7 chakras. O duplo etérico, aquele corpo que está ligado molécula a molécula com o corpo físico, então a contrapartida. E o corpo físico, que os chakras se comunicam com o corpo físico através dos plexos. E há um chakra principal para cada sistema do corpo físico, que se correlaciona. Mas, como eu falei, a gente vai... É necessário apenas que, nesse momento, a gente tenha essa ideia, que a gente saiba, né, que existem esses centros de forças que promovem a manutenção energética do corpo físico e do corpo espiritual, não só, né, do alimento físico, do que a gente precisa, né, para a manutenção do corpo físico, mas existe também uma necessidade energética que é suprida a partir desses órgãos. Bom, eu vou mudar de tema agora, então vamos saber. Como é que está até aí? Tranquilo? Eu estou desconfiado. Estou desconfiado. Ou o professor é bom demais porque não está gerando dúvida, ou ninguém está entendendo nada. Pois é, porque nenhuma pergunta até agora, eu não estou entendendo.
Estou desconfiado. Eu quero ver na hora da prova. Daqui a 15 minutos, quando a gente aplicar a prova, aí eu quero ver. Não perguntaram porque não quiseram, porque eu provoquei. Então tá bom. Vamos mudar o tema agora. Vamos falar sobre a escala espírita, aquela que eu falei, que a gente vai... Não é uma escala que define exatamente, né, a nossa posição, mas ela dá uma ideia da nossa jornada, né? Então, lá nas perguntas de 100 a 113, no Livro dos Espíritos, vai dizer o seguinte, nessa pergunta das observações preliminares. Essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considera o assunto. Então, essa tabela é uma tabela didática, apenas para que a gente possa entender. E eu, inclusive, gostaria de uma dinâmica muito rápida para que a gente faça essa definição, depois, logo, desses conceitos aqui. Os espíritos se organizam de acordo com o nível níveis evolutivos e por afinidade de propósito. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento das qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Admite-se 3 ordens principais, as 3 grandes divisões, que são elas em ordem decressiva. Primeiro, a terceira ordem, né, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Depois, a segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. E, por fim, a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Aí eu pergunto para vocês agora, levantem o braço quem acha que está na terceira ordem, espírito imperfeito. Eu queria dizer para vocês que o nosso pensamento é como o do nosso compositor, né, e poeta baiano, somos uma metamorfose ambulante, né? Melhor do que aquelas velhas ideias, né? Então, se alguém quiser mudar de ideia, fiquem à vontade. Não é proibido mudar de ideia, porque boa parte da turma se colocou na ordem dos imperfeitos. Agora, quem acha que é bom espírito aqui? Ué? Um só? Bom espírito? Rapaz! Pois é. Não, espírito puro agora então, porque bom espírito só teve um. Espírito puro, só eu? Rapaz! Não, teve gente que não levantou o braço, eu acho que é ET, não é? É ET e tal. Mas tudo bem. Como eu falei que a gente pode mudar de opinião, quem quiser se inserir também numa classe dessa é possível. Então, quem são os espíritos da terceira ordem, que é a ordem dos imperfeitos? Primeiro, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Sabe o que quer dizer isso? Aquele cara que está em cima do muro. Ele não faz o mal a ninguém, mas também não faz o bem. Então, em cima do muro significa inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara em praticá-lo. É aquele malfazejo que filo porque quilo. Quer dizer, ele faz o mal com o desejo de fazer e sabe que está fazendo, mas faz nesse sentido. Então, somos assim ainda, gente? Somos assim? Uau! Se alguém quiser achar que está com um pezinho aqui e um pezinho na frente, pode achar, fiquem tranquilos. A gente está na ULI, gente, dá uma força aí. Pois é. Mas então vamos ver quem são os bons espíritos agora. Aliás, antes disso, quem são esses espíritos da terceira categoria? São os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os espíritos neutros, né? Aquele que está em cima do muro, que não está lá nem cá, e os espíritos batedores ou perturbadores. Então, são esses os
da terceira ordem. Agora, os da segunda ordem, os bons espíritos, que só tem o nosso amigo, que eu não consigo ver o nome aqui, é o Telmo. Só tem o Telmo, bom espírito aqui. Então, ó, predominância do espírito sobre matéria, desejo do bem, olha como é que já mudou, né? Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade, compreendem a Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, esse não é aquele que não faz nem o bem nem o mal, né? Além dele fazer o bem, ele impede o mal. O amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem nem a perturbá-la, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Ou seja, ainda estão ralando, precisam reencarnar, tem ainda que se burilar ainda bastante, se despojar ainda de algumas coisinhas, né, que ainda faltam, uns retoques finais ali, até que ele possa alcançar, né, o próximo estágio, que seria o do espírito puro. Então, são esses caras aí, os espíritos benevolentes, os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Olha só, às vezes a gente fica falando o tempo todo assim, espírito superior, né, toda hora. Quando não está se referindo ao espírito que está no segundo andar, né, que aí é superior a gente, né, toma aqui, ele está no segundo andar, superior. Quando a gente não está se referindo a eles, a gente fala de espírito superior como se fosse algo inatingível, né? Como se fosse algo muito distante de nós, né? Ledo engano, não é tão assim, né? E aí, depois dessa categoria, nós teremos uma outra categoria, que é uma classe única, que apenas um espírito aqui nessa sala, se vocês agora vão ter a certeza de que é essa minha descrição, né? Perfeita. Classe única. São os espíritos que já percorreram, quase que eu não consigo nem falar, imagina ser, né? Percorreram todos os graus da classe e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é sucessível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. É a minha descrição perfeita, né? Concordam ou não? Né? Que sonho, né? Aí eu falo assim, acorda menino, né? Que, nessa descrição, quem é a pessoa que a gente pode enquadrar aí? O que vocês acham? Quem? Quem, gente? Hã? Nessa descrição, quem? Jesus, né? Só ele. Olha eu me colocando juntinho lá, né? Então, Jesus é o único que a gente pode colocar nesse grau aí. Pois não? 5 minutos. Ah, tá. Eu pensei que você queria falar. Não, já estamos... Desculpa de não achar a placa, eu fizesse. Não, tranquilo. Tranquilo. Estamos na reflexão final já. Então, essa é a classe... Bom, agora pode vir aquela chuva de perguntas, né? Aí a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo. Mas não, estamos na reta final. Então, essa é uma classe única, né? O único espírito que a gente vê que se enquadra nessa categoria seria Jesus. Bom, para a gente pensar, né, ficar com todas essas ideias e levar para a próxima semana, Adenauer fala assim, ó, os espíritos não são seres à parte na criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Todos estamos submetidos às leis de Deus. E aí eu destaco aqui processo de evolução, porque esse será o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro na próxima semana. Então, muito obrigado por hoje. Eu nem vou perguntar se tem perguntas, porque vocês tiveram todas as oportunidades de fazerem e não a fizeram. Então, na hora da prova é que eu vou querer ver se vocês não fizeram mesmo porque sabiam ou não. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, então, por mais esse encontro. Até a próxima oportunidade. Obrigado.